Bem, e aí, então, eu já sei como mapear, né? Como descobrir o que eu devo pesquisar. A partir do título, eu tiro lá os dois eixos temáticos e já sei o que pesquisar. Já sei aonde buscar esses artigos, né? Então, já sei que tem lá o portal de periódico da CAPES, já sei que tem a base Scopus, sei que tem os anais lá do SBPO, os anais do INEGEP, os anais do SINPEP, né? Os anais do SPOLM. E aí vem outra pergunta complementar. O que não fazer? Né? São fontes que não ajudam e ainda depõem quanto à sua pesquisa. Então, esse é um aspecto muito importante também. Bem, então agora eu vou mostrar para vocês o que não deve ser utilizado como fonte científica em TCCs, em dissertações de mestrado e teses de doutorado, né? Não basta só eu mostrar o que fazer, eu tenho que mostrar também o que não fazer. Então, como eu coloquei aqui, né? Quais são as fontes que não ajudam e ainda depõem contra a sua pesquisa, tá? Então, você acaba sendo mal interpretado como um aluno, um pesquisador desleixado, preguiçoso, que não sabe fazer ciência, simplesmente porque você não sabia que podia pesquisar nessas fontes que eu vou mostrar, né? Porque a situação é o seguinte, por exemplo, meus alunos da USP, eu falo para eles, quando o professor da banca pega um TCC para ler, esse TCC tem 15, 17, 20 citações, 20 referências no final. E todas essas referências são oriundas da base Scopus, a gente já olha para o aluno com outro olhar, né? Porque se o cara, ele sabe, se o aluno, ele sabe que para fazer um bom trabalho ele precisa pegar artigos da base Scopus, já é um aluno diferenciado, já é um aluno sério, né? Então, só de pegar um TCC e ele ter exclusivamente, quando eu pego um TCC para ler, e ele exclusivamente tem artigos somente da base Scopus, eu já olho esse aluno com respeito. Já não é um aluno qualquer. Agora, quando eu pego um TCC, e esse TCC tem matéria do Globo, portal Action, blog da logística, eu já sei que esse aluno não sabe fazer ciência, não sabe fazer pesquisa científica. Ainda está um aluno em desenvolvimento, ainda está cru, né? Porque o pesquisador experiente sabe que ele não pode pegar material de blog, material de jornal o Globo, material do LinkedIn, material, porque esses materiais eles não passaram por revisão nenhuma. Eles não têm uma natureza científica, né? Então, é isso que eu vou mostrar aqui agora. O que não pegar, o que não fazer. Bem, a primeira coisa é o famoso Google, né? Então, eu coloquei lá, ó, método HP, lá no Google. E aí aparece um monte de lixo, um monte de tranqueira que não serve para nada, né? Aí aparece lá Wikipedia, não sei o quê, repositório FESA, lá. E, quer dizer, não é que não possa aparecer coisas boas no Google. Só que vai aparecer as coisas boas misturadas em muito lixo. E aí você vai ter que gastar uma energia absurda para avaliar o que é um bom material e o que é lixo, né? Ao passo que, se você entrar no portal de periódico da CAPES ou na base Scopus, tudo que está lá é bom. Tudo passou por um processo de revisão, né? Como eu falei, 2, 3, 4 doutores da área fizeram a revisão daquele material. Então, quando você entra na base Scopus, tudo que está lá é bom, você não precisa se preocupar com a qualidade do material. E quando você entra no Google, geralzão, né, 90% do que vem é lixo. E aí você tem que gastar uma energia muito grande
analisando o que é um bom material e o que é lixo, né? Então, não vale a pena buscar no Google e nem no Google Acadêmico. Eu não recomendo utilizar o Google Acadêmico. Eu recomendo entrar diretamente no portal de periódico da CAPES, para quem não tem acesso a base Scopus, mas para quem tem acesso, meus alunos, todos têm acesso à base Scopus, a USP tem acesso, o IBMEC tem acesso, o IME tem acesso, a UF tem acesso. Então, todos os meus alunos têm acesso à base Scopus. Então, não faz o menor sentido fazer pesquisa no Google, né? Bem, e aí, aqui o primeiro que aparece, né, aqui no Google, quando eu coloco o método HP, é lá o Wikipedia. É outra fonte que você não pode utilizar. Se eu pegar lá o seu TCC e tiver lá a fonte Wikipedia, é o que eu falei, pode até não ser verdade, mas a impressão que dá é que é um aluno desleixado, preguiçoso, que não sabe fazer pesquisa científica, está buscando material na Wikipedia, né? Porque aí você fala assim, mas professor, por que eu não posso usar um material da Wikipedia? Porque esse material, qualquer um pode publicar qualquer coisa na Wikipedia, né? Ele não passa por nenhum processo de revisão, ele não passa pela avaliação de outros cientistas. Então, não é uma fonte científica. Então, é o que eu falei no início dessa aula, né? Se você coloca lá uma citação da Wikipedia, você não só não estará ajudando o seu trabalho, como você estará depondo contra ele. Que você fez o trabalho de qualquer jeito, que você não é um bom pesquisador, não sabe fazer pesquisa científica e está copiando e colando qualquer coisa, né? Então, atenção quanto a isso. Outra fonte, blogs. Em hipótese alguma, pegar material de blog. Em hipótese alguma, não pode. Por melhor que o blog seja, né? Novamente, eu não estou dizendo que não existam blogs com bom conteúdo. Existe, eu conheço vários, né? Existe blog com bom conteúdo. Uma coisa é eu fazer uma leitura rápida para tirar uma dúvida individual com relação a uma fórmula, um conceito. Outra coisa é escrever um trabalho científico. Trabalho científico só pode ter fundamentação a partir de fontes científicas. E o blog não é uma fonte científica, simplesmente pelo fato que ele também não passa pela moderação de ninguém, né? Ninguém faz a correção do que está lá. O dono do blog vai lá, escreve o que ele quer e acabou, né? Então, o material de blog não pode ser utilizado como fundamentação teórica, como referência, em hipótese alguma. Se você colocar, você vai se dar mal, né? Vai tirar uma nota baixa no TCC, e quem estiver corrigindo, né, vai ver que esse seu material, esse seu TCC, é um TCC de má qualidade, foi mal feito, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo, Portal Action, é um exemplo que eu falei, eu sempre visito o Portal Action, né? Às vezes eu esqueço uma fórmula, capabilidade de processo, né? Cálculo de CP, CPK, eu sempre entro no Portal Action para tirar algumas dúvidas, né? Tem um material muito bom lá, só que você não pode utilizá-lo como fonte, como referências para um trabalho científico, seja um artigo científico, seja um TCC, uma dissertação, uma tese, não pode usar nada que tenha lá no Portal Action, porque ele não passou, o material que está lá, não passou pelo processo de Double Blind Review. Material do Globo, material de jornais e revistas, não pode ser fonte, né? O Globo, Jornal do Brasil, revista, né? Revista da Logística, revista Época, Você S.A., não são fontes científicas. Revista Você S.A. não é uma fonte científica. Jornal O Globo não é uma fonte científica. Não pode ter citação desse tipo de material
artigos científicos, em TCCs, em teses, em dissertações. Não pode, né? Agora, o que pode? Bem, por exemplo, eu posso pegar... Ah, professor, aí você fala assim, professor, não pode pegar material de nenhum site? Pode pegar. Se for sites oficiais, tanto nacionais quanto internacionais, você pode pegar, né, dados, você pode fazer citações, se forem sites oficiais, ou do Brasil ou do mundo, né? Então, por exemplo, eu posso falar lá, né? Ah, de acordo com o site do IBGE, a população do Brasil hoje é de 214.966.996 brasileiros. Por quê? O site do IBGE é uma fonte oficial. Você tem vários pesquisadores trabalhando lá no IBGE, né, que validam esse dado. Então, você, se for um site oficial do governo, do Brasil, né, nacional ou internacional, você pode usar como uma fonte científica e pode citar no seu trabalho, e aí coloca as referências lá no final do seu trabalho. Por exemplo, outro exemplo, né, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Lá tem uma série de dados, né, quantidade de latrocínio por ano, sequestro relâmpago, roubos de carro. Eu posso entrar lá, né, tá aqui, ó, dados, ó, bases e visualizações. Então, eu posso entrar lá aqui, estudos, ó. Eu posso entrar, eu posso visitar esse material, pegar esse dado que está lá e fazer essa citação desse material, né, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, né, coletados em setembro de 2022. Pode-se observar que pipipi, papapá, papapá, né? Então, se for dados oficiais, eu posso utilizar. Eu não posso utilizar material de blog, material de revista Época, revista Você S.A., revista da Logística, não posso, né? Jornal o Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, não posso, né? LinkedIn, não posso. Então, nada disso eu posso, né? Ou eu vou utilizar fontes científicas, lá da base Scopus, ou eu vou referenciar dados, né? Vou fazer citações de sites oficiais do Brasil, né? Ou nacionais ou internacionais. Bem, meus amigos, então, era isso que eu tinha para comentar hoje. Espero que eu tenha colocado mais um tijolinho aí na construção do trabalho de vocês. Eu preparo esse material com muito carinho, essas aulas, esses vídeos, porque eu faço para vocês o que eu gostaria que tivessem feito por mim, né? Então, eu fui aprendendo meio aos trancos e barrancos. Eu não nasci sabendo que não pode citar matéria de jornal, eu não nasci sabendo que não pode citar matéria de revista Época, eu não nasci sabendo que não pode citar portal Action, né? Eu fui aprendendo isso, acumulando essa experiência de mais de 20 anos. Já publiquei para os meus alunos mais de 800 artigos científicos e, ao longo desses anos, esse processo foi um processo doloroso, porque várias vezes vem a avaliação do revisor e, muitas vezes, eles não são tão, vamos dizer assim, delicados, né? Eles não falam de uma maneira tão suave, né? Muitas vezes eu recebi um artigo de volta falando, né, que é um absurdo o autor colocar uma citação de um blog, de um jornal. Isso demonstra total desconhecimento da liturgia acadêmica, total desconhecimento de como se faz ciência, né? Então, a gente fica chateado, mas tem um lado bom nisso, que a gente aprende, né? E aí eu aprendi isso nesses últimos 20 anos, né? E estou compilando essa minha experiência de mais de 20 anos
para que vocês não passem por esse caminho doloroso que eu tive que trilhar, né? Então, eu faço com muito carinho, espero que tenha ajudado. E, como eu sempre falo, né, a pesquisa operacional é para todo mundo pode usar PO, e eu mostrei várias fontes aí que vocês podem utilizar para buscar bons artigos científicos sobre pesquisa operacional. E como eu falei, quando você faz um TCC para a USP, para o IBMEC, para o IME, né? Para a UF, quando você faz um artigo científico, um TCC, que o avaliador, professor que está na banca, vai lá e vê que você tem, nas suas referências, nas suas citações ao longo do documento, artigos exclusivamente da base Scopus, você já é observado com um olhar diferenciado, né? Você já angaria o respeito do avaliador, porque somente quem, né, pesquisador que já está numa boa caminhada, já está ficando maduro, sabe acessar a base Scopus, fazer pesquisa lá, né? Então, você, ainda que o trabalho cometa um deslize ou outro, o avaliador já te olha com respeito, porque todas as suas citações, todas as suas referências são da base Scopus. Agora, quando o avaliador, professor que está na banca, pega o seu TCC e vê citação do blog da Logística, do jornal O Globo, da revista Época, da Folha de São Paulo, do portal Action, né? Ele já sabe que você não sabe nem aonde o bonde está passando, né? Não sabe fazer ciência, não sabe escrever material científico, né? Ou não sabe, ou é preguiçoso, é desleixado. E as duas coisas são muito ruins, né? Você ser taxado como uma pessoa que não sabe escrever material, né, científico, ou ser taxado como preguiçoso, desleixado, são duas coisas que eu considero muito ruins e não é verdade. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês são muito dedicados, são muito inteligentes, que desejam fazer um bom trabalho, e é justamente por isso que eu estou aqui explicando como fazer um bom trabalho, tá? E aí vocês não precisam passar por isso, tá bom? Então, um beijo no coração de todos e até a próxima.